Boa noite, pessoal. Vamos lá. Hoje é a nossa última aula, né? Nós estamos aí encerrando o nosso módulo. Primeiramente, eu queria agradecer a cada um de vocês, né, que nos acompanhou aí nesse semestre louco que nós tivemos. Ninguém imaginava que a gente fosse começar como a gente começou e terminaria como estamos terminando agora, em meio a uma pandemia, um negócio maluco que a gente via só em série da Netflix. A gente só via em filme, né? Todo mundo de máscara na rua, álcool em gel para todo lado, enfim, uma loucura. Mas eu não sei vocês, eu aprendi demais, mudou muita coisa, né? Nós agora vamos começar a ouvir mais aí frequentemente o termo que eles estão usando aí, o novo normal. Muita coisa vai ficar, muita coisa vai mudar da agora para frente, né? E eu espero que uma das coisas que vocês tenham se adaptado e gostado, porque isso vai ser uma coisa frequente na vida de vocês agora em diante, é a questão de aulas virtuais, tá? Então, seja para o curso que vocês estão fazendo agora, sejam para outros cursos que vocês vão fazer daqui para frente, isso vai virar uma rotina nas nossas vidas. Então, se vai se tornar uma rotina, que eu me adapte logo a isso, né? Como eu sempre falo para vocês aí sobre a resiliência e sobre a inteligência emocional, é, como eu vou como eu vou agir diante disso, como que eu vou atuar diante disso e o que eu vou tirar de proveito disso, tá? Então, fica aí o meu muito obrigado para vocês. Eu creio que nos próximos módulos, no próximo módulo mais especificamente, eu devo estar com vocês novamente, né, trabalhando com alguma outra disciplina. É, Agradeço demais, né, pela atuação de cada um. Eu vi que muitos alunos se perderam aí nesse processo, muitos deixaram de dar continuidade no módulo, né? Tenho pena, infelizmente, mas agradeço demais pela paciência que vocês tiveram, porque foi algo novo para mim, né? Fazer essa questão de aulas virtuais é a primeira vez, eu nunca tinha feito antes, né? Se a metodologia que eu usei, se as estratégias que eu usei não foram as melhores, me perdoem, por favor, mas para o próximo eu já vou rever alguma coisa, né? Como em sala de aula, aqui também no ambiente virtual, eu tentei trazer o mais, vamos dizer assim, trazer as aulas mais próximo possível da realidade de vocês, que vocês vão enfrentar lá no mercado, e vamos que vamos, né? A vida não para, o negócio não pode parar, e nós temos que seguir em frente, dando o nosso melhor em tudo que a gente for fazer, tá bom? Então hoje nós vamos fechar esse módulo, tá? Muito obrigado. Quem está saindo aí, quem vai se formar, conte comigo, tá? Acesse o canal do YouTube meu aí, se inscreva para que você possa acompanhar as outras coisas que eu vou postando ali, né? Desse ambiente empresarial que vocês já observaram, eu gosto, faço parte dele, vez ou outra eu posto alguma coisa. Eu estive afastado um período aí das redes sociais, mas foi para fazer um detox mesmo, e agora eu estou de volta. Mas me segue, entra lá no meu Instagram, no meu LinkedIn, entra lá no nosso Facebook, tá? Se inscreva aí no YouTube para que você possa ter acesso a todo o material que eu posto, tá? Eu vou deixar no link desse vídeo, no descritivo ali embaixo, eu vou deixar todos os links para você acessar essas redes sociais minhas, tá? E se você gostou, dá um like aí, né? Deixa um comentário bacana para a gente encerrando esse módulo, que eu vou ficar muito satisfeito de saber que você gostou, tá? Se você não gostou, me perdoe, eu fiz o meu melhor, tá? Mas podemos melhorar, ok? Então vamos lá para a nossa aula para a gente fechar esse assunto de economia, mercado e mercado financeiro. Então vamos lá. Hoje é a nossa 16ª aula, né, de gestão comercial, onde nós vamos fechar o assunto aí hoje sobre sistema financeiro nacional. Ok? Dentro desse assunto, dentro da aula de hoje, nós vamos conhecer quais são as instituições que compõem esse sistema financeiro nacional nosso e como
né? E bem como uma breve descrição das empresas mais relevantes do mercado. São muitas, gente. São muitas, tá? Vou falar de algumas. Pode parecer uns termos muito chatos, podem parecer uma coisa muito redundante, mas tenho certeza que a partir de hoje, quando você ouvir jornal na televisão, quando você ouvir num podcast, na internet, enfim, em qualquer aplicativo de notícia que vá falar sobre mercado financeiro, você vai ouvir algum dos termos que nós vamos usar aqui e com certeza vocês vão lembrar de mim. Seja com boas lembranças, nossa, o Alessandro me ajudou, eu já sei o que é isso. Ou, putz, não lembro o que ele falou, mas eu já ouvi esse termo, é bom eu dar uma estudada. Tá bom? Educação é muito importante, gente. Conhecimento é muito importante. Quanto mais você tem, menos você é passado para trás, tá? Esse é um assunto importantíssimo para quem pretende prestar algum concurso público, tá? Na área financeira, como os bancos, Receita Federal e INSS. Então fica a dica aí, tá? Essa aula de hoje é muito bacana. Ela vai estar disponível para você aí no YouTube para você ver e rever quantas vezes for necessária, por quanto tempo você achar que deva ver. Ok? Essa, lembrando, é mais uma das vantagens que nós temos de ter aulas virtuais. Na sala de aula, com certeza, a gente não teria essa mesma oportunidade. Então, o Sistema Financeiro Nacional, né, eu vou falar aqui quais são os seus principais agentes. Muitos deles vocês já conhecem, tenho certeza disso. Né? Essas empresas controlam as nossas vidas hoje, tá? Elas detêm aí grande parte das nossas rendas, dos nossos tributos, né? E para saber um pouco mais sobre essas empresas, a gente tem acesso aí a elas no site do Ministério da Fazenda, tá? Lá tem uma área lá que chama educacional. Acesse essa área lá, você vai ter bem detalhadozinho quais são os procedimentos, os processos, os conceitos e as instituições que compõem tudo isso, tá? Todo o nosso sistema financeiro nacional. Dentro dele, nós vamos encontrar as autoridades monetárias, tá? Dentro das autoridades monetárias, nós temos aí o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional. Ele é um órgão normativo, ou seja, que dá normas para esse sistema, mas ele não possui funções executivas, ele não executa nada de fato. Porém, ele é responsável pelas fixações das diretrizes da política monetária, creditícia e cambial. Quem é a equipe que compõe o CMN? Olha lá, hein? Gente grande, presidente do Banco Central, né? Alguém conhece aí, não? Sabe qual é o nome do nosso atual presidente do Banco Central? Tá? Isso é uma das perguntas que cai muito aí em como é que fala, gente? Fugiu o nome agora. Dos concursos públicos, tá? Ele é nomeado pelo presidente da República, né? Então ele passa ali por uma série de critérios, né? Um crivo muito forte, né? Tem seu nome levado ao Senado, passa por uma sabatina ali do Senado, do Congresso, para saber se ele é capaz, se não é uma pessoa que está sendo indicada simplesmente pelo fato de contribuir para algumas corrupções, enfim, é muito importante e a pessoa tem um destaque nacional no meio, né? Tá? Então, hoje, o nosso atual presidente do Banco Central é o Roberto Campos Neto, né? Que eles chamam aí na televisão, na mídia, de Campos Neto. Tá? O seu antecessor, só para a gente ficar aqui registrado, era Ilan Goldfeierman. Tá? Era um nome bem diferente, bem estranho, mas nós temos aí o nosso atual presidente do Banco Central, que é um economista, tá? Formado pela Universidade da Califórnia, tem hoje 50 anos de idade, e é um cara muito inteligente e muito competente, tá? Então, só para a gente ter um pouquinho do cenário de como que é que funciona isso. Temos também na equipe do CMN o presidente da CVM, né, do Conselho de Valores Monetários, secretários do Tesouro, né, e os seus diretores nada mais, nada menos são do que diretores da política monetária, assuntos internacionais, normas e organizações e todos os componentes do Banco Central. Ok? Quais são as principais funções
do CMN. Olha que importante essa aqui, ó. Autorizar a emissão de papel moeda. Tá? Isso aqui é importantíssimo. Nós estamos passando por uma crise financeira mundial. O Brasil também não ficou de fora, tem sido muito afetado. Né? A gente dá uma volta na cidade aí de carro e olha a quantidade de lojas que existiam no nosso mercado antes da pandemia e hoje a gente passa, está tudo vazio com uma placa de aluguel lá. Tá? Então isso vai gerar um prejuízo econômico muito maior do que o prejuízo de vidas que nós temos. Tá? Podem ter certeza disso. E, por exemplo, a gente está tendo aí hoje um auxílio do governo para aquelas pessoas que trabalhavam de forma informal, né, bem informal, vendedoras de cachorro-quente, de pipoca. Essas pessoas, entre aspas, né, abro aspas, elas não existiam para o governo, porque elas não têm uma carteira assinada, elas não têm uma empresa aberta. Então, de alguma forma, o governo não sabia que elas existiam. E hoje, por estarem passando por dificuldades, o governo alcançou essas pessoas e trouxe para algumas delas um benefício do auxílio emergencial. Tá? E aí algumas pessoas me perguntam assim, aonde o governo arrumou dinheiro para pagar tudo isso? Aqui, ó, ele autoriza a emissão de papel moeda. Tá? Então é simples resolver o nosso problema financeiro? Não, gente, isso não é simples, não. Isso vai trazer alguma dificuldade para a gente lá na frente, que um dia, em outra oportunidade, eu quero comentar com vocês, né? Que, ou seja, quanto mais dinheiro circulando no mercado, maiores são os riscos de inflação, de deflação, que a gente falou nas aulas passadas aí, tá? Outra função do CMN, disciplinar o crédito e suas formas de operação, tá? Estabelecer limites para operações bancárias, regular a constituição, o funcionamento e a fiscalização das instituições financeiras, ou seja, dar regras para esse negócio. Tá? Outra instituição que faz parte, o Banco Central do Brasil, que alguns conhecem por Bacen, outros por BC. Tá? Ele é considerado o banco dos bancos. Tá? É o órgão que normatiza e regula o mercado financeiro de forma geral no Brasil. Dentre as suas competências, já que o CMN autorizou a emissão do papel moeda, ele emite, né, o papel moeda de fato, né, o dinheiro e moedas. Né? É ele quem organiza tudo isso. Se a gente lembrar aí da série da Netflix, né, La Casa de Papel, né, é a mesma coisa. Nós temos aqui as nossas empresas que emitem o papel moeda nosso, que são dentro do Banco Central e fazem parte do Banco Central. Tá? Dentro das suas competências também está a execução dos serviços do meio circulante, ou seja, todos os serviços que estão aí no nosso meio, que fazem parte do mercado financeiro. Receber o recolhimento compulsório. Lembra que eu comentei isso com vocês numa aula para trás sobre isso? Não? Que todos os bancos, todos os dias, são obrigados, né? É compulsório, eles não têm opção de decidir ou não. Eles devem fazer um depósito de um dinheiro, como se fosse uma taxa que os bancos pagam para operar todos os dias. Então, quem recebe essas taxas é o Banco Central do Brasil. Tá? E é com base nela, né? E ela também serve para isso, para que seja formado aí os nossos lastros, né? Que são as nossas reservas do nosso país, que é o que torna um país soberano, forte, firme, né? Então, parte desses depósitos compulsórios são para formações de lastros, tá? E também, em outra oportunidade, eu quero comentar com vocês. Realiza operações de redesconto, tá? O Banco Central também é responsável por isso. Ele regula a execução de compensação de cheques. Olha que interessante, né? Eu sou o Alessandro e pago um de vocês, aluno, com um cheque meu do Banco Itaú. Você vai pegar esse cheque meu e vai levar e depositar na sua conta no Santander. Como que é feito isso? Né? Existe uma compensação. Hoje, via dados, né? Os bancos têm acesso, por exemplo, a hora que você pega o meu cheque e leva lá no seu banco, automaticamente o sistema dele vai lá no Banco Central, o Banco Central vai lá no Banco Itaú e confirma, em fração de segundos.
O Alessandro tem saldo? Tem fundo esse cheque? Tem. Ele faz a compensação, o dinheiro vai para sua conta. Ou seja, no final do dia, ele vai lá no Itaú, tira da minha conta aquele dinheiro e leva para o Banco Santander e deposita na conta sua que eu te passei o cheque. Né? Se não tiver fundos, ele vai fazer a operação contrária, comunicando, fazendo a interlocução entre os dois bancos. Então, olha que interessante. Também compra e vende títulos públicos federais, tá? Exerce o controle de crédito, fiscaliza as instituições financeiras. Então, quando você vai num banco, e hoje em dia quase ninguém sabe, ou se sabe, não cobra, né? Os bancos têm um prazo para que você fique em pé na fila, né, para ser atendido. Hoje, inclusive, para conseguir mudar um pouco dessa situação, porque os bancos não conseguiam cumprir o prazo, que se eu não me engano, acho que é de 15 minutos que você pode ficar na fila, no máximo. Os bancos colocaram cadeiras para que a gente sente e não veja a hora passar, tá? Mas existe ainda esse prazo, quando é descumprido, você faz uma denúncia no Banco Central, que ele fiscaliza essas instituições, tá? E aplica penas a elas. Ele também controla o fluxo de capital estrangeiro no país, se tem muita moeda ou não no mercado, tá? Então, parte ali do controle de oscilação do valor do dólar está nas mãos do Banco Central, tá? E autoriza o funcionamento, bem como as competências de qualquer cargo de direção dessas empresas financeiras, tá? Então, ele faz todo um processo ali de validação disso. Depois, nós vamos ter as autoridades de apoio. Uma delas, por exemplo, é a CVM, né? Que é o Conselho de Valores Monetários. Ele é o órgão responsável pela fiscalização, pela fixação de normas e disciplina do mercado de valores imobiliários. Tá? Banco do Brasil, que até pouco tempo era um banco só do governo, né? Mas agora é um banco tradicional, comercial, um banco múltiplo, né? Que eu deposito e saco dinheiro nele o tempo todo. Tá? Ainda é o responsável até hoje, no Brasil, pelo crédito rural e possui uma câmara de compensação de cheques. Tá? Então vocês vão observar, quem estiver ali perto do Banco do Brasil, no calçadão, comece a observar a partir das 3 horas da tarde, 3h30, 4 horas, a movimentação que vocês vão ver de viaturas da polícia. O que é isso, professor? Os bancos de Araxá levam os seus valores para lá. Então, os cheques, né, por exemplo, muitas das movimentações que são feitas nos bancos privados vão para o Banco do Brasil. Tá? Antigamente, só para vocês terem uma ideia, nos anos 90, 90 e poucos, por exemplo, todos os cheques que eram depositados aqui no Banco do Itaú, por exemplo, o caixa do Banco Itaú carimbava cheque por cheque, lançava aquilo num computador, no seu sistema, né, interno, botava isso no malote e isso ia lá para Uberlândia de carro, gente. Pasmem. Um carro comum, um táxi. Tá? Ele ia nesse malote, né, com uma super mega responsabilidade desse cara que está dirigindo, levando ali uma movimentação ali de, sei lá, de milhões, né, milhares de reais ali, até no banco, como se fosse um banco centralzinho ali, uma regionalzinha do Itaú, para que lá esses cheques dessem continuidade e aquilo fosse embora. Hoje é tudo feito via imagem, via sistema, porém algumas coisas ainda vão para o Banco do Brasil nosso ali. Então, vez ou outra, você vai ver essa movimentação ali de viatura da polícia com o quê? A viatura da polícia vai lá no Banco Santander, pega o responsável do Banco Santander com o malote dele de documentos, dinheiro e cheque, que leva para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil faz todo o aporte e envia para o Banco Central. Tá? Mas aqui, dando atenção à nossa aula, uma das principais características do Banco do Brasil hoje é as linhas de crédito para o setor rural, né? Para quem precisa de financiamentos para plantar, para cultivar, para o agronegócio de forma geral. Ok? Nós temos também o Banco Nacional de Desenvolvimento, né, que é o responsável pela política de desenvolvimento de longo prazo do governo federal. Dentro dele, as atribuições dele é impulsionar o desenvolvimento nacional, fortalecer o empresário, promover o desenvolvimento de atividades agrícolas, industriais e de serviços, e promover o crescimento e a diversidade das exportações, tá? Fazer com que o nosso país exporte cada vez mais.
Temos também a Caixa Econômica Federal, que é o agente responsável hoje pelas operações de grandes programas habitacionais e de saneamento básico, né? Por exemplo, hoje o Minha Casa Minha Vida, ou até mesmo o financiamento da casa própria, né, de forma geral, é tudo centralizado no banco, na Caixa Econômica Federal. Também ela é conhecida como Banco do Trabalhador, né, porque ela repassa os seguros-desemprego, o FGTS, o PIS. Então, por exemplo, esses tipos de tributos, esses tipos de auxílios que estão sendo pagos agora para o pessoal de forma geral aí, tudo feito via Caixa Econômica Federal. Então, quando o governo quer falar com a população em geral, ele usa a Caixa Econômica, tá? Quando ele quer falar com produtores rurais, ele usa o Banco do Brasil e assim por diante, né? Quando ele quer falar com os empresários, ele usa o BNDES e aí por aí vai. Outras instituições importantes também, tá? São as de crédito de curto prazo, tá? Que são bancos comerciais, Itaú, Santander, Bradesco, enfim. As caixas econômicas, né? Federais e estaduais, que as estaduais hoje quase não existem mais, e os bancos cooperativos, né? As Sicobs da vida aí, ok? Instituições de médio e longo prazo também temos os bancos de desenvolvimento e bancos de investimento. Temos também as instituições de crédito para financiamentos de bens de consumo duráveis, tá? Veículos, por exemplo, BV Financeira, enfim, por aí vai. As sociedades de crédito, financiamentos e investimentos, as caixas econômicas, BDMGs e aí também por aí vai. Os sistemas financeiros de habitação, né, que o principal deles é a Caixa Econômica, depois vem as associações de poupanças e empréstimos, sociedades de créditos imobiliários, né, aquelas pequenas empresas cooperativas que nos vendem aí terrenos, casas populares, enfim, todas elas ficam aqui dentro desse sistema financeiro de habitação e quase todas elas, na sua totalidade, usam recursos da Caixa Econômica, tá? E respondem a ela pelas suas informações. Instituições de intermediação de mercado de capitais, né? As sociedades corretoras, distribuidoras, investidores institucionais, ou seja, as bolsas de valores estão aqui dentro, tá? As instituições de seguros e de capitalização, que são as seguradoras de fato, de vida, de carro, de bens, de bike, enfim. As corretoras de seguro, que, né, vendem esses seguros para nós. As entidades abertas de previdência privada, ou seja, que eu vou em qualquer banco ou instituição e compro. As instituições, as entidades fechadas, né, que estão dentro das empresas, CBMM, Copasa, enfim, todas as empresas que tenham previdência privada, respondem a essas instituições de seguros. E as sociedades de capitalização, tá? Por último, as instituições de arrendamento mercantil, que são aquelas que cuidam dos leasings, tá? Quem não conhece esse termo, é um termo que já foi muito usado no passado, hoje já não tanto mais, mas, por exemplo, você financiava um carro. Então, o financiamento você pagaria por ele uma taxa de 2,9% de juro. Você poderia utilizar um outro recurso para financiar esse carro, que era o leasing, onde você pagaria ali menos de 1% de juro, mas no final do negócio, você estava só locando o carro. No final, por um valor ali simbólico, né, bem dizer, você teria a opção de ficar com o carro. Tá? Então, por exemplo, eu compraria ali um Gol 0 km por leasing. No final do pagamento da última parcela, eu tinha a opção de devolver ele para o banco, não ficar com ele. E o banco me dava uma parte desses valores que eu havia pago. Ou eu falaria para o banco, acabei. Então agora por mais R$ 5.900 que você vai parcelar para mim mais 10 vezes, eu fico com o carro para mim. Tá? Tudo para quê? Para que eu pagasse um valor menor de parcela, um valor menor de juro. Tá? As empresas usavam muito esse método, tá? De leasing. Então, nós concluindo nossa aula de hoje, nós vimos aí as principais e mais relevantes companhias do sistema financeiro. Entendemos quem manda e quem emite moeda, né? Lá no Banco Central e no CMM. E qual é o papel do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central, além do Banco do Brasil, Caixa e demais bancos do sistema.
Tá? Com isso, então, galera, a gente fecha esse negócio. A gente fecha esse assunto aí de política, de mercado, enfim, né? Uma série de outras coisas, dando aí um finish para vocês sobre tudo isso, tá? Vou mostrar o trabalho aqui para vocês dessa aula, a atividade dessa aula, para que não haja nenhum tipo de dúvida, né, sobre isso. E lembrando que se você puder me entregar esse trabalho, né, no portal a gente não está conseguindo fazer, mas se você puder mandar ele para mim por e-mail no contato.institutoiag@gmail.com, manda lá para mim até sexta-feira para que eu tenha tempo de inserir ele no sistema da BIT, ok? Então, o que vocês vão fazer para mim? Pesquisa na internet, né? Entra na internet sua aí, pesquise sobre o livro Mercado Financeiro, né, do Eduardo Fortuna, e pesquisa sobre o Sistema Financeiro Nacional, tá? E verifique quantas empresas a mais existem no Sistema Financeiro Nacional, além daquelas que nós vimos na aula de hoje, tá? Vou deixar uma dicasinha para vocês, Wikipédia. Wikipédia tem tudo isso, tá? Copia e cola aqui, ó. Quantas empresas existem no mercado financeiro nacional, tá? Copia e cola lá, vocês vão ver lá uma renca de empresas, uma renca de instituições, tá lá. Vocês vão conhecer algumas delas, vão lembrar da aula aqui que a gente viu, e outras que vocês não ouviram aqui na aula, mas que vocês com certeza já ouviram falar por aí, mundo afora, ok? No mais, muito obrigado, tá? Agradeço de coração e estou à disposição de qualquer um de vocês. Entra no WhatsApp agora no grupo ou manda para mim no privado que eu vou ter o maior prazer e satisfação em te responder, tá? No mais, boa sorte, que Jesus abençoe cada um de vocês, que aonde vocês tocarem as mãos de vocês saiam virtudes e que vocês sejam prósperos e grandes empreendedores, tá? Seja empreendedor do seu próprio negócio, seja um intraempreendedor, tá? Trabalhando para alguém, mas gerando desenvolvimento, sucesso. E lembre, tudo que você se propor a fazer, faça com amor, faça com carinho e dê o seu melhor naquilo. Porque de repente o seu patrão não está observando e valorizando o que você está fazendo. Mas o seu cliente sim, e amanhã ele pode ser o seu patrão. Ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e estou à disposição de qualquer um em qualquer tempo. Tá bom? Um abração. Até mais.